Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coisas que eu não recomendo fazer para quem quer vir morar aqui em Buenos Aires, tá? Alguns conselhos, pode ser que você concorde comigo, pode ser que não. Inclusive eu gostaria de saber se você concorda ou não, sendo argentino ou brasileiro, residente ou alguém que simplesmente tenha vindo visitar aqui. Pessoal, a cidade está bem bonita, começou o inverno e tô quase completando mais um ano aqui. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ela tá. Assim, ó, fica cheio. Essas folhinhas assim por toda a cidade. Frio. O pessoal já tá bem agasalhado. Hoje a gente tá na última semana de abril e já vai começar maio, né? Mas olha, já estamos 16 graus agora, 15 graus. E o pessoal tá bem agasalhado. Pessoal, baseado no que a gente costuma falar e o que eu costumo falar com vocês no Instagram, inclusive me segue lá se você ainda não me segue, e alguns comentários que o pessoal costuma fazer e perguntar pra mim. O pessoal fala muito de política, né? Inclusive até falei um pouquinho sobre isso ontem com um de vocês. Pessoal, muita gente vem pra cá querendo comparar a política do Brasil com a política da Argentina e querendo justificar os problemas de um lugar e do outro com a política. E eu acredito que isso vai muito além, tá? O que eu quero dizer, pessoal? Nosso conceito aí de esquerda e direita não aplica aqui. Por mais que muitos brasileiros queiram comparar, eu sinto sim que o Brasil tá hiperpolarizado e tá ok. Eu realmente não tô dizendo que um lado é melhor que o outro, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu tô dizendo assim que às vezes as pessoas acham que tudo se resolve dependendo do partido que estiver no poder. Só que a gente esquece, pessoal, que são povos, são países com centenas, milhares de pessoas e essas pessoas têm mentalidade, né? Tem um modo de pensar, tem costumes que elas trazem desde pequenas, né? Então, inclusive, o modo delas economizarem, o modo delas comprarem, tudo isso é algo que elas já trazem de muito tempo. Então ontem alguém estava me falando, não, porque agora vocês estão num como que era? Um governo de direita. Sim, o governo de direita do Milei, ele é mais de direita, mas pessoal, surpreenda-se se você quiser, mas eles não consideravam que eles eram de esquerda antes. Então aí você já pode ver que talvez não fecha 100% as comparações, tá? Então, se você vai vir pra cá, não venha com essa esperança assim de que tudo vai melhorar agora porque mudou o partido, porque amanhã, pessoal, passa 2 anos, já muda de novo o governo pro lado A, pro lado B e a questão da transformação vai muito além disso, não é uma coisa assim tão fácil quanto apertar um botão, né? Então, meu primeiro conselho é esse, não a questão da política, tá? Então não venha assim com essa expectativa de que você já entendeu tudo de política e de que ela é equivalente à política do Brasil, tá? Porque não funciona assim. Olha, pessoal, as folhas que eu falei pra vocês. Essa rua que ela fica bem amarelinha, assim, toda amarelinha. Porque eu morei aqui bastante tempo, então eu sei que... Segundo ponto, pessoal, é sobre documentos, tá? Não é uma coisa tão difícil de conseguir aqui na Argentina, mas eu aconselho todo mundo. Eu não sei bem como é que funciona a questão de fazer documento, a residência à distância, tá? Eu sei que tem muitas empresas que promovem isso. Eu não promovo isso porque eu fiz pessoalmente, não achei um trâmite muito complicado estando aqui, tá? Isso faz 10 anos. Mas eu aconselho, pessoal, a fazer seu documento o antes possível, principalmente se você quer morar aqui, quer estudar e trabalhar, porque eu tenho um amigo agora que acabou de vir do Uruguai, por exemplo, e ele já está aqui 2 meses com a visa de turista. Ele quer trabalhar e ele não consegue, e ele está agora dizendo, oi, mas não vai dar tempo. Mas ele chegou aqui com
a consciência de que ele precisava fazer isso e ele não fez, sabe, o documento ainda. Ele tá dentro do limite, né? Ele tá como turista. Ele, mas não vai dar tempo agora de terminar a minha visa e de conseguir um trabalho. Ele poderia ter começado antes, né? E não tá conseguindo nada porque todo mundo pede o documento, ainda mais ele agora tá precisando improvisar um pouco porque não é a área que ele costuma trabalhar. E que a área que ele trabalha é uma área específica, ele não tá conseguindo trabalho e ele disse, vou conseguir alguma coisa temporária, né? Não tá conseguindo. Então o meu conselho é, se quer trabalhar aqui, não vou dizer pra você que tem muito trabalho, assim, em todas as áreas, mas se for vir pra cá, já faz os seus documentos o antes possível, já vai procurando ali no site da Migraciones. Se quiserem aí, botem aí embaixo que eu vejo como é que faz o trâmite pra mostrar pra vocês em um vídeo separado, assim, um vídeo mais de utilidade, né? Enfim, pra quem vai vir, mas assim, o meu conselho é esse, procure já, se informe já como fazer e pra chegar aqui tá tudo direitinho, já com os documentos certinhos, assim você consegue trabalhar, acessar todos os serviços que você vai precisar, tá bom? Pessoal, outra dica que talvez os argentinos vão poder ajudar mais, os que estão aqui, é sobre a questão de economizar. Pessoal, eu recomendo fortemente que, para quem vem morar aqui, que se cadastre nesses mercados, né? Não, eu vou falar o que eu uso, tá? Ninguém me paga pra fazer isso, mas Coto, Carrefour, enfim, que você consegue fazer tipo umas membresias, assim, não sei, você se registra, assim, ou esses, por exemplo, eu acabei de comprar agora, Clube Res, é um açougue, e você consegue bastante desconto, tá? Ainda mais quando você tem que comprar aqui, às vezes você consegue 30%, 30 e poucos por cento, 20%. Isso, no final, é bastante, porque aí você vai ter que ir no mercado, você acaba economizando muito. E isso é algo que eu comecei a fazer recentemente, que eu não fazia, e pode ter certeza que isso impacta no final do mês, ainda mais com a questão dos preços assim que vão subindo bem rápido. Então, talvez se você tiver alguma outra dica para economizar aqui em Buenos Aires morando, deixa nos comentários. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Não sei se você consegue ver. Isso aqui é Recoleta. Uma casa bem normal, uma rua bem normal. Ali é o pessoal tocando ali saxofone. Não sei se você consegue escutar. Legal, né? E isso é um domingo, pessoal. O pessoal aqui tomando café. As sorveterias. E então tá bem cheio, assim, bem legal. Eu morei um tempo aqui atrás, dava pra ver esse pinheiro, assim, de onde eu morava antes. Então, bem legal. Isso eu digo, pessoal, assim, com relação aos descontos, porque você vai pensando assim, você gasta 100 mil pesos, né, de mercado, por exemplo. Aí você vai ver no final da conta ali, você economizou 30%, né, digamos uma compra do mês. Isso é bastante, né? E só porque você foi na quinta-feira e você não foi na quarta-feira e você tinha a comunidade do mercado, sei lá, do que seja que eles tenham. Então esse é o meu conselho. Pessoal, aproveitando antes de eu seguir, eu tô botando alguns links agora na descrição, tá? De algumas ferramentas, dos cartões, para você que tá vindo pra cá, que podem fazer a sua vida, vão fazer na verdade a sua vida mais fácil. Então dá uma olhadinha aí nos links que eu vou deixar ali embaixo, tá? Isso ajuda também o canal. Outro ponto, pessoal, uma dica que pode ajudar quem vai vir pra cá, na hora de alugar, pessoal, já venha com mínimo 2 meses de aluguel, só um dinheiro só pra, assim, dedicado só pra isso, mínimo de 2 meses, tá? A mais, porque você vai precisar de muito dinheiro pra alugar aqui. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar ele nos comentários aí ou na descrição. Mas aí você tem que pagar, por exemplo, sei lá, aqui eles chamam de garantia, né? E você tem que pagar uma garantia, que às vezes sai 1 ou 2 meses de aluguel. Você tem que pagar 1 mês de caução, que às vezes eles vão relutar em devolver, depende muito do caráter do dono, né? Do lugar que você está alugando. Então eu recomendo que você venha assim com um orçamento totalmente dedicado a isso. Porque quando você chega aqui,
você vai ver que eles... É um sistema, né? Você precisa ter bastante dinheiro para entrar no aluguel. Então, a minha recomendação é essa, que você já venha com esse valor assim, que vai servir bastante para você e vai fazer a sua vida muito mais fácil. Olha, pessoal, que beleza. Você começa a ver a cidade mudando assim, um monte de folhas. Olha que quantidade, se você consegue ver direitinho. Que bonita que é Buenos Aires, né? Isso é algo assim que eu acho que as pessoas podem discordar de mim, assim, às vezes, em questões da política, dos costumes, de tantas coisas. Mas eu acho que é muito difícil as pessoas discordarem que Buenos Aires é uma cidade bonita. Outro ponto, pessoal, que eu aconselho é: entenda a cultura e entenda como funciona Buenos Aires o máximo que você puder antes de vir pra cá. Vou virar a câmera assim você consegue ver o que eu tô vendo. Pessoal, olhem essa beleza. É bonita, né? Olhem isso. Vou explicar agora o ponto que eu falei. Aqui tá a biblioteca, tá? Gosto bastante de passar por essa zona. Vocês vão ver que eu já passei aqui várias vezes. Tá, eu tava agora falando com alguns amigos de uma cafeteria, tá? Eles são argentinos. E eles estavam me contando alguns problemas que eles têm com questão, assim, de salário, de aumento, de ajuste. E são coisas, assim, bem de quem mora aqui, sabe? Que as pessoas vão saber como é que funciona. Digo, você tem que estar morando aqui pra você entender bem como é que é a função. Mas, por exemplo, eles estavam me contando que eles já estão, na verdade, mais de ano sem receber um ajuste no salário deles. Porque aqui a gente fala de ajustes, a gente nem fala de aumento do salário, porque você está ajustando para que o seu dinheiro tenha o mesmo valor do que ele tinha, né, anteriormente, depois da inflação ou depois de alguma coisa. E para quem mora aqui sabe que um ano sem ajuste, um salário em pesos, é muito tempo, porque teve um ano aqui que foi 200% de inflação, né? Outros anos são... Ó, a biblioteca. São outros valores, mas... isso é muito. E aí eles falaram assim que eles insistiram bastante com o dono da cafeteria. E o dono da cafeteria falou pra eles que eles não deveriam reclamar, porque eles fazem, eu acho que 8 horas, nem sei. E são já empregados já de 4 anos, tem um, o outro tem 2 anos, ou 2 anos e meio. E que eles têm que agradecer por ele não estar fazendo eles trabalharem 12 horas. E aí eu quero que você pense um pouco. Assim, se você está vindo para cá para trabalhar, você tem que saber como funcionam essas coisas. Porque eu digo ainda mais assim, quando você tem coisas a perder, né? Se você tem coisas a perder, por exemplo, forte, é isso, vendaval. Ainda mais quando você tem coisas a perder, assim, por exemplo, você tá saindo do Brasil e você tá deixando, querendo recomeçar a sua vida, e quer, sei lá, quer começar algo novo aqui. Você tem que botar na balança, tá? Às vezes, se você vai trabalhar aqui, você vai ter muitos donos, muitos lugares que vão querer pagar você no que eles chamam de em negro, né? Que é por fora, assim, não oficial, sem carteira assinada, digamos. Talvez aconteça no Brasil, mas eu tenho certeza que é muitíssimo menos. Também tem essas questões, assim, das leis trabalhistas. Até fiz outro vídeo também falando só sobre isso. E que é algo bem importante você saber que está mudando. Então se contextualize, sabe? Como é que você faz isso? Leia notícias, siga canais, mas não siga somente uma opinião, tá? É o que eu tenho pra mim. Por que eu falo isso? Porque eu sinto que às vezes no Brasil tudo é muito polarizado. Então você gosta
sei lá, da esquerda, você só lê coisas da esquerda. Como eu digo, jornais tendenciosos, né, que vão para um determinado lado. Aí você pensa, então essa é a realidade. Aí você perdeu de ver um contexto ou de enxergar toda a situação assim de modo geral, né, completa, porque você tem um viés, você só vê aquele tipo de notícia. Eles estão passando fome na Argentina. Pessoal, os cafés aqui estão cheios, tá? Eles estão melhorando aqui na Argentina. Pessoal, tem inflação ainda. Então, não é nem 100% para um lado e nem 100% para o outro, sabe? Eu aconselho assim você se informar bem, tá? Porque isso vai fazer você chegar aqui e vai reduzir bastante o choque cultural. Pessoal, desculpem de verdade. Eu não consegui ser tão assim, eu não consigo maquiar muito a minha opinião e o que eu tô vendo e o que eu sinto, tá? Então às vezes eu sou muito direto e às vezes posso parecer um pouco negativo, mas eu prefiro ser assim, ser mais realista do que, né, dizer pra você tá tudo ruim, vou dizer pra vocês aqui é maravilhoso, e não é verdade. Eu tento ser o mais honesto, tá, com vocês, com a minha opinião. Se você gosta, se você quer saber mais de como é viver aqui em Buenos Aires, como é ser estrangeiro, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo com alguém que tá pensando em vir pra cá, ou que pode gostar, né? E dá uma olhadinha nos links aí embaixo, deixa o seu like, seu hype e seu comentário. Eu vou gostar muito de ver a sua opinião. Vocês argentinos também que me assistem, muito obrigado e fiquem à vontade para comentar. Vocês, como eu sempre digo, são as pessoas que melhor podem falar da Argentina, porque vocês são aqueles que construíram esse país, né? Então é isso, um abraço e até a próxima.